Será que comprimido sublingual pode dar dor no estômago? Esse comprimido é famoso, eu tenho certeza que você vende muito no balcão da farmácia, mas o bicho é perigoso, tem que ter muita cautela. É um baita medicamento, mas merece cautela. Hoje nós vamos falar do trometamol cetrolaco, um anti-inflamatório com alto poder analgésico. Hoje você vai entender tudo sobre ele. Eu sou o Jaime Bernini Júnior, farmacêutico, atuo no balcão de farmácia há mais de 18 anos e aqui no YouTube eu te ajudo com a realidade do balcão, com o dia a dia do balcão, porque eu vivo o balcão. Lá é meu habitat natural. Hoje nós vamos falar do trometamol cetrolaco. Primeira coisa, o que é o trometamol cetrolaco? Trometamol cetrolaco é um anti-inflamatório não esteroidal com uma potência anti-inflamatória nem tão grande, mas sim com um poder analgésico muito grande. Então, o grande destaque do trometamol cetrolaco não é o poder anti-inflamatório. Ele tem, mas o que se destaca mesmo é o poder analgésico. Então, a capacidade dele de tirar a dor é muito boa, é bruta. E o bicho faz isso com qualidade. No mercado a gente tem vários laboratórios que produzem trometamol cetrolaco, por exemplo, Toragesic, Tormive, Deocil, tem mais um monte. Aqui eu tenho na mão aqui, ó, o genérico da Germed, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Trometamol cetrolaco, ele é um medicamento tarjado, então ele tem tarja, venda sob prescrição médica. Não precisa ficar com a receita retida, porém legalmente falando, a gente não pode indicar no balcão da farmácia. Dito isso, ele é amplamente prescrito para dor de dente, cólica menstrual intensa, dor de cabeça forte, dor muscular importante. Para alguns pacientes que estão com cólica renal, funciona muito bem. Não trata a cólica renal, tá? Não trata a cólica de rim, mas diminui a dor com bastante firmeza ali, né, com bastante intensidade. Então, tudo que tem relacionado uma inflamação acontecendo, o trometamol cetrolaco vai ser muito útil. Então, ele vai diminuir essa cascata, né, de inflamação, consequentemente vai diminuir dor. E ele não é um remedinho bobo para dor leve. Ah, qualquer dorzinha, toma um trometamol cetrolaco, chupa um comprimido. Não, não. Ele não é para dor leve. Ele é para dor moderada a dor grave. E na bula traz até uma comparação com alguns opioides. Dependendo da quantidade de trometamol que se usa, pode-se comparar o efeito analgésico de alguns opioides. Então, para você ter ideia da intensidade de analgesia que esse medicamento é capaz. Obviamente, nem tudo são flores. Por ser um anti-inflamatório não esteroidal, você já sabe que ele inibe COX-2. Pô, isso é legal. Inibe COX-2, diminui ali a cascata inflamatória, né? A dor vai embora. Porém, ele não é seletivo para COX-2. Inclusive, os que são seletivos para COX-2 têm um problema de gerar um problema cardíaco, né? O medicamento é um negócio muito curioso, né? O nosso corpo também. Quanto mais se descobre coisas, vai enraizando assim, ó, a situação e a gente vai descobrindo novas situações. Então, por exemplo, os coxibes, que são seletivos de COX-2, eles são controlados porque podem gerar lesão cardíaca, risco cardíaco. Tá? Fecha parênteses, eu entrei nesse assunto por causa do COX-2 ali. Voltando para o trometamol cetrolaco, ele inibe COX-2, mas ele também inibe COX-1, então ele não é seletivo para COX-2. Logo, podemos lembrar que anti-inflamatório que inibe COX-1 pode gerar lesão gástrica. Aonde que está a COX-1? Em vários lugares, porém,
ela é constitutiva da parede do estômago. Então, na mucosa do estômago, a gente tem COX-1, que faz a mucosa, que faz ali a proteção entre ácido, pensa assim, ó, ácido do estômago, proteção, parede do estômago. Então, entre o ácido e entre a parede do estômago, aqui no meio tem uma melequinha, uma mucosa. A hora que essa mucosa aqui do meio, esse vão aqui, é danificado, vou pôr aqui, ó. A hora que esse negócio aqui no meio é danificado, a parede fica exposta e a chance de lesão aumenta brutalmente. O que a COX-1 faz? Ela produz essa mucosa. O que o anti-inflamatório que não é seletivo para COX-2 faz? Ele inibe tanto COX-1 quanto COX-2. A hora que inibe COX-1, essa parede diminui a proteção, então diminui essa proteção da parede do estômago. Logo, aumenta o risco de lesão estomacal. Expliquei tudo isso para chegar nesse ponto que provoca muita dúvida mesmo. Sempre que eu abro um teste no meu Instagram, que é aquelas caixinhas que você seleciona, né, o que está certo e o que está errado. Inclusive, se você não me segue no Instagram, já vai lá seguir. @JaimeBernini, que eu posto stories ali diariamente, elevando o seu conhecimento no balcão da farmácia. E sempre que tem o teste de trometamol cetorolaco, eu coloco se ele pode gerar lesão gástrica ou não. E muita gente erra mesmo. Pelo seguinte, nós vamos falar daqui a pouco disso, mas eu já vou antecipar. O trometamol cetorolaco, esse daqui, ele é sublingual. Sublingual coloca debaixo da língua, embaixo da língua tem uma quantidade absurda de vaso sanguíneo, que conforme o comprimido vai derretendo, o vaso dali debaixo da língua já vai absorvendo esse medicamento. Então, evita de passar no fígado. Então, antes de passar no fígado, ele vai fazer efeito. Você entendeu? Por isso que é tão rápido. Ele não precisa ir para o estômago, para ir para o fígado, aí sim para ir para a corrente sanguínea. Ele cai na língua, debaixo da língua, na verdade. Cai debaixo da língua para a corrente sanguínea. Porra, rapidaço. Todos os medicamentos têm essa propriedade? Não. Alguns medicamentos têm essa propriedade. E um deles é o trometamol cetorolaco. Por isso, devido a essa capacidade de ser absorvido via sublingual, é natural a gente pensar, se não vai para o estômago, não faz mal para o estômago, não vai doer o estômago. Em partes, porque tem muita gente que sente dor a hora que engole o comprimido, com o próprio comprimido mesmo. Eu não tenho nenhum comprimido aqui para mostrar. Eu tenho um chiclete aqui, ó. Imagine que isso daqui é um comprimido. Aí engoliu o comprimido aqui, ó. A hora que isso daqui bate no estômago, ele pode doer? Pode doer. Então a gente pensa, já que não bateu no estômago, não vai doer. Mas não é isso, não é só isso que pode provocar dor. Quando você inibe COX-1, quando o medicamento inibe COX-1, a mucosa, a parede do estômago, ela fica desprotegida, aumentando a chance de lesão gástrica. Então eu posso gerar uma lesão gástrica mesmo o comprimido não batendo no meu estômago? Pode, por inibição de COX-1. Jaime, mas vai reduzir dor do paciente, dor do corpo? Vai reduzir dor do corpo dele, com certeza, é bom pra caramba. Problema, vai aumentar o risco de lesão gástrica e de promover dor no estômago. Então tem muito paciente que relata que toma errado, né? Que toma em demasia, em excesso, que estava com dor nas costas, por exemplo. Cara, minhas costas sarou, foi embora a minha dor, mas arrebentou meu estômago.
comprimidinho daquele tamanho, judiou do meu estômago. Pois é, acontece, porque provavelmente ele foi mal instruído ou tomou em demasia, tomou exageradamente. Achou, às vezes a gente não dá importância para o tamanho do comprimido, né? Um comprimidinho desse daí não vai fazer mal para mim, né? Eu sou forte, mas não é bem assim que funciona. Então, o anti-inflamatório não esteroidal, ele tende a lesar o estômago. Quando ele é não seletivo para COX-2, isso aumenta, essa possibilidade de lesão gástrica aumenta. E nesse caso do trometamol cetorolaco é importante essa situação. Devido a isso, ele não pode ser utilizado por mais de 5 dias. Limite de tempo são 5 dias de uso. Sarou, sarou. Não sarou, tem que parar. 5 dias no máximo. Porque o risco de lesão gástrica começa a ficar muito importante. Então daí tem que parar. Se o paciente já tem uma lesão gástrica, ou uma úlcera, ou gastrite, ou qualquer problema do estômago, não pode começar. Não é orientado começar trometamol cetorolaco, porque a chance de piorar esse paciente é grande. Se o paciente tiver insuficiência renal, também é importante ele não usar esse. Tá? Apesar desse medicamento ser utilizado para o paciente que está com crise de cálculo renal, para o paciente que tem insuficiência renal, esse daqui não é uma boa opção. E também para o idoso. Por que para o idoso? Você sabia que tem um material que chama Beers Criteria, que é um conteúdo, um guia com vários medicamentos, dizendo qual é o risco desse medicamento para um idoso. E o trometamol cetorolaco é um que está nessa lista que deve ser evitado. É extremamente proibido? Não. Mas tem outras opções no mercado. Então, prefere-se outras do que esse, devido ao alto risco de lesão gástrica e devido ao risco de lesão renal. Já que pacientes idosos têm um risco maior de ter lesão renal, né? Já tomam antihipertensivos, talvez já são diabéticos, então o caldo começa a engrossar muito. Trometamol cetorolaco é um que está nessa lista e merece cautela. Quais são as vias de administração do trometamol cetorolaco? No balcão a gente tem 3. A gente tem colírio, que é o Toragesic colírio, por exemplo, cetorolaco colírio, amplamente utilizado pós-cirúrgico. O paciente vai fazer cirurgia de catarata, né, colocar lente. O médico passa no pós-cirúrgico, trometamol cetorolaco, devido ao poder anti-inflamatório e analgésico. Tem também sublingual, que é esse daqui, ó, que eu trouxe aqui. Inclusive, ó, tá até aberto. O que eu queria mostrar aqui, eu não sei se todos os laboratórios são assim, tá? Mas esse da Germed é muito interessante quando você vender, você explicar para o seu paciente isso. Pelo seguinte, o bom atendimento está nos detalhes. O atendimento normal, mediano, ele vai ser igual para todo mundo e, cara, você nem vai lembrar. Na verdade, o seu paciente, né, nem vai lembrar de você se você fizer mais um atendimento. Igual você foi atendido na última vez que você foi no shopping, ou num lanche, ou numa lanchonete, tanto faz. Você só teve um atendimento comum. Agora, quando você é atendido com excelência e quem te atende coloca detalhes, coloca gatilhos, coloca, como que eu digo, jeitos de você lembrar de como você foi atendido, o jogo muda. Por exemplo, no Destrava Balcão você aprende a atender com qualidade altíssima. E quando o paciente pensar em farmácia, ele vai lembrar de você. Não tem para onde correr. Devido à intensidade da qualidade desse atendimento. Não é mais um atendimento. Foi o atendimento. Você vai escutar coisas no balcão do tipo, cara, nunca ninguém me falou isso. Cara, que absurdo o seu atendimento. Que coisa fantástica. Nunca fui atendido numa farmácia igual fui hoje por você. No Destrava Balcão você aprende tudo isso. Então, falando aqui ó, do trometamol cetorolaco, esse daqui da Germed,
Não sei se vai dar foco, mas aqui tá escrito, ó, push. Push aqui, ó. O que isso quer dizer? Aqui do outro lado tem uma mãozinha fazendo assim, ó, para baixo e um risco no meio, dizendo não adianta apertar que ele não abre, ó. Eu tô apertando aqui, ó, ele não abre. O negócio tá amassado e ele não abre. Por quê? Aqui é de papel, parece. Então a gente dobra, a gente ensina o paciente a dobrar aqui, ó, e puxar a abinha. Ó, puxou a abinha, o comprimido veio à mostra. Deixa eu tentar dobrar aqui sem derrubar. Ó lá. É um papel mesmo, ó, com alumínio. É importante avisar isso para o seu paciente para quando ele for destacar, ele lembrar de você. E quando ele estiver falando com a vizinha, com um amigo, com alguém, e alguém falar, nossa, eu tô tomando um remédio que não abre nem capega, ele vai falar, uma vez uma farmacêutica, um farmacêutico, um balconista, uma balconista me ensinou. E eu confio nele desde então. Você entendeu como que uma frase de detalhe muda muita coisa? Voltando para o trometamol cetorolaco, esse daqui ele é sublingual. Colocou o comprimido debaixo da língua, vai cair na corrente sanguínea. Mas tem um que é o Tormiv ODG. O Tormiv ele tem Tormiv normal, que é igual Toragesic, por exemplo, e tem o Tormiv ODG. O Tormiv ODG significa Orally Dissolving Granules. Numa tradução livre, grânulos que se dissolvem na boca. Então esses grânulos, eles são orodispersíveis. Eles não vão debaixo da língua, eles vão sobre a língua, em cima da língua. Então rasgou o pacotinho, eu não trouxe aqui, rasgou o pacotinho, colocou em cima da língua, tipo, coisa assim de 5 segundos, 10 segundos, se for muito, dissolveu, cai no estômago, aí sofre metabolismo de primeira passagem, vai para a corrente sanguínea. Demora um pouquinho mais, porém tem a facilidade de não precisar ficar com um comprimido debaixo da língua para o paciente que tem uma aversão a gosto ou uma dificuldade de manter o comprimido ali debaixo da língua. É uma opção muito interessante também, funciona muito bem. E tem a opção injetável, que sinceramente eu nunca vi. Não sei se tem opção para farmácia ou não. Eu acredito que é só hospitalar, tá? Nunca vi esse. A posologia, eu vou ler ela, que é retirada da bula do Toragesic. Eu vou ler para eu não falar errado. Então, na bula diz que pacientes com até 65 anos de idade, a dose recomendada é de 10 a 20 mg em dose única, ou 10 mg a cada 6 ou 8 horas. Porém, a dose máxima diária não pode exceder a 60 mg. Vamos analisar o que está escrito aqui. Primeira parte, a pacientes até 65 anos, ou seja, o paciente ainda não tem 65 anos. Ele pode tomar um comprimido sublingual a cada 6 ou a cada 8 horas, conforme foi prescrito, óbvio, né? Porém, pode usar dose de ataque. Dose de ataque são 2 comprimidos de uma vez. Então, a primeira pancada, dose de ataque, 20 mg. Depois, um comprimido a cada 6 ou então um comprimido a cada 8, desde que não exceda 60 mg dentro de 24 horas. Ou seja, desde que não exceda 6 comprimidos dentro de 24 horas. Jaime, qual que é o melhor jeito? O melhor jeito é a menor quantidade de medicamento possível. Então, anti-inflamatório quanto menos melhor. Melhorou, parou. Eu tinha um professor que falava, melhorou, parou.
Anti-inflamatório, tá? Nós estamos falando aqui de anti-inflamatório, de analgésico. Melhorou, parou. Então, isso se aplica para essa situação. Melhorou, parou. Mas os pacientes têm mais de 65 anos, né? Muitas vezes. Quem tem mais de 65 anos? Como que é a posologia? A posologia muda um pouco, porque diminui essa quantidade máxima. Para quem tem mais de 65 anos ou pesa menos de 50 quilos, ou então são pacientes com insuficiência renal, então tem esses 3 tipos de pacientes, ó. Mais de 65 anos, então paciente idoso. Pacientes, pode ser idoso ou não idoso, que pesa menos de 50 quilos. E pode ser idoso ou não pode ser idoso, que pesa mais ou menos de 50 quilos, porém com insuficiência renal. Então, paciente idoso mais de 65, paciente que pesa menos de 50 e paciente com insuficiência renal. Qual que é a dose? De 10 a 20 miligramas em dose única a cada 6 ou 8 horas, porém, dose limite diária 40 miligramas. Ou seja, 4 comprimidos de 10 miligramas dentro de um período de 24 horas. Não pode exceder 5 dias de tratamento. Lembra, se não passou a dor em 5 dias, o que está acontecendo? Volta no médico. E se continuar tomando depois de 5 dias, a chance de lesão gástrica, lesão renal, aumenta muito. Então, não pode, certo? Não pode. Também não pode tomar junto com outro anti-inflamatório não esteroidal. Por exemplo, toma o trometamol cetorolaco junto com Torcilax. Torcilax tem diclofenaco. Pode? Não, de jeito nenhum. Trometamol cetorolaco com nimesulida. Pode? Não. Nimesulida com Torcilax. Pode? Não. Nenhum anti-inflamatório pode tomar junto com outro anti-inflamatório não esteroidal. Tá? Diclofenaco com nimesulida? Pode. Diclofenaco com cetoprofeno? Ibuprofeno com trometamol? Não pode. Certo? Não pode unir 2 anti-inflamatórios não esteroidais. Inclusive, escreve aqui nos comentários se você pega a receita aí de vez em quando com 2 anti-inflamatórios, ou se o paciente mesmo chega pedindo, né? Eu quero nimesulida e um Torcilax. Qual intensidade que isso tenha ocorrido aí no balcão? Escreve aqui nos comentários que eu gosto de saber disso. E trometamol cetorolaco? Um baita remédio para dor. Já falei aqui. Se é bom para dor, pacientes que estão com dengue sentem dor. Então eu posso usar no paciente com dengue? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Risco de sangramento altíssimo. Então, paciente que está com dengue ou com suspeita de dengue, evita-se a todo custo qualquer anti-inflamatório não esteroidal. Seja trometamol cetorolaco, ibuprofeno, diclofenaco, Torcilax, nimesulida, cetoprofeno, qualquer um. Evita-se ao máximo. Você pode assistir 1000 vídeos meu de anti-inflamatório. Em todos eu vou falar no cuidado com a dengue. Porque, de vez em quando, a gente pega alguém que chega no balcão e fala: eu fui na farmácia, estava assim, assim, assado, e indicou isso. Anti-inflamatório, quadro típico de dengue, problemaço, problemaço. Então, eu vou repetir sempre que for possível, porque o risco de lesão, o risco de problemas é muito grande. Então faz o seguinte, já encaminha esse vídeo para o seu amigo de balcão, para um ajudar o outro, tá? Vocês têm que andar em união. É um ajudando o outro, todo mundo crescendo, todo mundo aprendendo. Aprende com o farmacêutico, aprende com o balconista, um ensina o outro e todo mundo cresce. Inclusive, já deixa o dedo no like aqui, ó, porque um vídeo desse, que é uma aula, isso aqui é uma aula, merece o like, né? Então, já deixa o dedo. E se você não tem tempo para perder no balcão da farmácia, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição e aproveitar a Black Friday destravada, que é Destrava Balcão completo, guia prático de medicamentos, protocolo Vita, tudo isso com acesso vitalício. Esse acesso vitalício só foi liberado nessa Black Friday. Depois disso, eu não sei se vai ter de novo, sinceramente. Então não fica deixando, depois eu compro, amanhã eu compro. Daí você vai perder a oportunidade de ter esses treinamentos para sempre.
acesso a esses treinamentos para sempre, acesso a grupo de apoio para sempre. Destrava Balcão, metodologia fantástica, completa para quem quer acelerar a evolução no balcão. Guia prático de medicamentos, eu imprimi o meu, vou mostrar aqui para você. O Guia Prático de Medicamentos é um e-book, junto com aulas gravadas dos 100 principais medicamentos no atendimento farmacêutico. E ó, a pancada. Isso daqui, cara, é muita riqueza de conteúdo, ó. Aciclovir, fala tudo do aciclovir. Tudo não, né? Tudo que é essencial para o balcão. Insulina, ó, insulina regular aqui. Qual outro? Rivaroxabana. Ah, então é só coisa de indicar? Não, não é só medicamentos de indicação. É medicamento que você precisa saber. Ondansetrona. Fantástico, completaço. Isso daqui é um e-book, tá? Um e-book é um livro digital que você imprime e deixa no balcão. Cada um desses medicamentos tem aula gravada, explicando tintim por tintim esses 100 medicamentos. E tem o protocolo Vita também. O protocolo Vita é outro e-book. É um e-book sobre venda, indicação de vitaminas sem precisar empurrar nada. É indicar para o paciente certo o produto certo. O foco do nosso atendimento é sempre o paciente. Então, o paciente é no centro do atendimento. Então, tudo isso completaço para você. Óbvio que isso daqui não vai impresso, isso daqui é você que imprime, é um e-book que daí você imprime. Tem aula sobre esses 100 medicamentos, tem aula bônus, protocolo Vita, Destrava Balcão tem 160 aulas, tem grupo de apoio, tem robô de interação medicamentosa, InteraCheck. Você coloca lá, dipirona tem interação com naproxeno, clopidogrel tem interação com omeprazol. Cara, ele vai falar tudo. Trometamol cetorolaco tem interação com varfarina? Tem interação. Um robô específico em interação medicamentosa que ficou animal, ficou muito top. O link está aqui na descrição, aproveita. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, às vezes essa promoção já acabou também, né? Se acabou, aproveita o Destrava Balcão normal, que também é ouro. Aguardo você domingo que vem, às 8 horas da noite. Valeu, um abraço.